Por isso Jesus vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade de Deus. E nessa perspectiva então, meus irmãos, ele fala desta mulher, uma mulher que representa uma humanidade, mas não qualquer humanidade. Ela representa uma humanidade que está sedenta, uma humanidade que deseja aquela água. Essa humanidade, meus irmãos, somos nós. Ou seja, ela representa um povo que ainda não conhecia plenamente o Deus verdadeiro. Talvez ela ouviu falar de Deus, talvez ela ouviu falar de Jesus, mas não fez uma experiência profunda de Cristo. Quantos de nós que mesmo diante do nosso batismo, mesmo da nossa participação na Santa Missa, ficamos apenas no ouvir falar de Cristo, mas não entramos na profundidade de uma experiência profunda de Jesus? Uma experiência que é capaz de transformar a minha vida, uma experiência que me faz mudar o meu modo de pensar, o meu modo de querer, o meu modo de agir. E assim, irmãos, então nós encontramos essa mulher sedenta, né? Essa humanidade que tem sede de Deus. E diz que ela foi ao poço buscar uma água, né? Ela fazia isso todos os dias, porque essa água não saciava a sua sede, essa água não preenchia aquele vazio existencial que existia dentro dela, né? Ela não sacia para sempre a sede daquela mulher, desta humanidade, né? Ela precisa voltar sempre ao poço. É isso que tem acontecido com o nosso coração. A falta de uma experiência profunda com Jesus tem nos feito voltar ao poço. Mas o grande problema é que muitas vezes, meus irmãos, o poço em que nós buscamos a água não é o poço vivo que é Jesus, mas é o poço que o mundo nos oferece, né? E isso vai nos fazendo cada vez mais escravos de nós mesmos, né? O mundo nos oferece uma água para tentar saciar nossa sede, uma água do consumo, a água do prazer, a água do dinheiro, do poder, do sucesso, né? De uma liberdade que não encontra limites. Isso tem nos feito escravos dos ídolos. Isso não tem nos feito escravos, muitas vezes, né, dos nossos vícios. E aí nós vamos caminhando numa realidade em que nós buscamos sempre, porque existe um vazio em nós, que não é vazio de algo, né, mas é um vazio existencial. É vazio de sentido na vida, né? E aí nós queremos sempre mais preencher com aquilo que o mundo quer trazer para nós. Ou seja, sempre vai existir em nós esse vazio, né? Esse vazio interior, né? Uma sede contínua, porque cada conquista preenche por um momento o nosso coração, mas imediatamente vem esse vazio existencial que permanece em nós. E é nesse momento que nós encontramos Jesus. É nesse momento que essa humanidade, representada por essa mulher, faz uma experiência de Cristo. É interessante, meus irmãos, que quem toma a iniciativa do diálogo é Jesus. E Jesus, então, quando ele toma essa iniciativa, ele provoca aquela mulher com uma frase extraordinária: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. Jesus está falando de uma outra água. Jesus está falando de um outro sentido, meus irmãos. E nós precisamos começar a entender onde é o poço que eu vou encontrar Cristo. O poço da minha vida, da minha história, né? O poço foi aquele lugar onde ela encontrou Jesus. E hoje esse poço é a igreja para nós, que nos dá uma água viva pelo batismo e sustenta essa fé que o batismo gera em nós por meio da Eucaristia. É nessa perspectiva então que Jesus apresenta para ela essa nova água, esse novo sentido para a sua vida, né? Uma água que brota do Cristo ressuscitado. Essa água então é símbolo do Espírito Santo, em que nós recebemos justamente no nosso batismo e que nasce de Cristo e nos conduz à vida eterna. Ou seja, esse batismo, meus irmãos, nós recebemos o Espírito Santo e somos mergulhados numa vida nova em Cristo. E por que a igreja se torna
esse lugar dessa água viva, porque já não é mais aquele poço que vai dar o sentido na vida, mas é Cristo. E a igreja é corpo de Cristo. Por isso, por ela nós fazemos um caminho verdadeiro para Jesus, para a herança que Cristo preparou para nós. E o que nos dará o batismo, meus irmãos? O que nos dará participar da morte e ressurreição de Cristo, nos dará a vida eterna, nos dará o céu, nos dará a santidade. O fruto que Cristo trabalhou para plantar e que nós estamos colhendo é o fruto da santidade. Outro trabalhou e vós colhestes. Cristo trabalhou com os discípulos, plantou, a semente cresceu e hoje nós colhemos o fruto. E comemos dele aqui neste altar. Esse fruto é o corpo e sangue do nosso Senhor para a minha e a vossa salvação. E por que ainda não nos convertemos? E por que ainda não encontramos a salvação, meus irmãos? Se nós já temos tudo, já não precisamos de mais nada, porque ainda insistimos em beber no poço do mundo.